Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma live da FIEP Brasil. Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma live da FIEP Brasil. Hoje teremos convidada a doutora Flávia Meyer. A professora Flávia é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco ela vai estar entrando aqui com a gente. Boa tarde aos amigos que estão entrando na nossa live. Rosinha, Fernanda Reis, aos delegados da Federação Internacional de Educação Física. Marisa, boa tarde. Doutora Flávia já entrou na sala. Esse bate-papo, falando hoje sobre hidratação em jovens atletas. Estamos aguardando. Doutora Flávia, boa tarde, doutora Flávia. Tudo bem? Tudo bem, Lilian? E aí? Tudo bom. Então, doutora Flávia, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença hoje nessa live da Federação Internacional de Educação Física. Doutora Flávia, para quem não conhece, a doutora Flávia é médica do esporte, pediatra, é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora pela McMaster University do Canadá. E hoje nós viemos conversar sobre a hidratação em jovens atletas. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse se apresentando, né, falando um pouco para a gente da sua trajetória, né, dentro da área da educação física, antes da gente iniciar o nosso bate-papo hoje. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer, né, estar aqui conversando nesse desafio, né, porque eu tive que entrar no Instagram, aprender o Instagram para esse nosso bate-papo aqui. Então, eu me formei em medicina em 83, faz bastante tempo, né? E depois pela URGS e logo fiz pediatria. E foi durante a residência de pediatria que eu comecei a questionar algumas coisas em relação a exercício, principalmente em relação às crianças que tinham alguma condição crônica, né? Eu ficava um pouco inquieta, porque às vezes eu me lembro da situação mais exata, uma vez que baixou uma menina de 12 anos com diabetes descompensada, diabetes tipo 1, né? E eu fiquei envolvida e o endocrinologista tentando achar a melhor dose de insulina, a nutricionista, a dieta, tudo para ela sair do hospital com o melhor nível glicêmico, né? E quando ela teve alta, assim, só não faz exercício, porque aí vai atrapalhar tudo. Então, isso aí eu fiquei inquieta também. Por que não fazer exercício? E aí eu tive a oportunidade desse mesmo ano fazer uma especialização em medicina do esporte, junto com a residência. Então, eram 3 vezes por semana a especialização coordenada pelo professor Eduardo Henrique de Rose. E eu comecei a me interessar muito, né, por essa questão de exercício em pediatria, na criança, e depois surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na McMaster. Então eu parti, assim, eu já estava trabalhando em hospitais, na pediatria, e voltei a estudar na McMaster, e lá eu me envolvi com a pesquisa sobre balanço hidroeletrolítico e hidratação
em crianças em geral, né? Crianças, adolescentes e adultos jovens. Daí, ao voltar para o Brasil, depois do doutorado, eu voltei a ser professora da URGS e pesquisadora, orientadora. Então, além da parte de hidratação, também me envolvi com outras pesquisas dentro de atividade física em pediatria, crescimento, avaliação, né, da criança para o exercício, a obesidade, outras doenças crônicas, desenvolvimento de sistemas, treinabilidade da criança. Então, é um pouco mais amplo. Então, a área que eu atuei, né, e pesquisei é dentro da medicina do exercício em pediatria, mas hoje nós vamos falar de hidratação, né? Então, Isso, exatamente. E me, me conte um pouco a respeito da... A doutora deu aula sempre na educação física, na medicina, na universidade? eu dei na Escola de Educação Física, na ESEF, da URGS, né? Uhum. Para o pessoal que está ouvindo a gente saber um pouquinho da sua história junto com a educação física, né? E eu tive um ambiente bem propício, além da aula da graduação, para também desenvolver a pesquisa, porque, no caso, o LAPEX, o Laboratório de Pesquisa do Exercício, já contava, né, foi criado um prédio, né, por ser um centro de excelência, e lá uma vantagem, no meu caso, né, é porque constava de uma câmara ambiental. Então, isso aí foi bastante decisivo para que eu continuasse a fazer pesquisas mais controladas sobre balanço hidroeletrolítico, hidratação, respostas termorregulatórias na criança. Então, essa câmara ambiental, ela permite, é uma sala, né, que permite que a gente coloque o equipamento dentro, né, no caso bicicleta ou esteira, e controle com precisão as. Está travando um pouquinho o áudio da doutora Flávia, enquanto não volta. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando dessa live. A doutora Flávia falou que estava com um problema grande lá de sinal. Vamos aguardar um pouquinho que ela já retorna. Então, a doutora Flávia hoje falará um pouquinho para a gente sobre hidratação e atividade física, né? Ela logo já deve chamar aí de volta. Gostaria de dar um abraço no pessoal que está acompanhando a nossa live hoje. A doutora Flávia já está entrando novamente para continuar aí a explanação, do que ela estava falando das atividades que ela exercia lá junto à universidade. Oi, doutora Flávia. Oh, voltou. De repente Pode escureceu continuar. aqui. Tá. Durante esses anos como professora da URGS, então, além da parte da graduação, desenvolvi pesquisas em geral em medicina do exercício, em pediatria e principalmente na área de hidratação. Certo. Além de, Bom, então vamos começar, ser né? orientadora. Tá, vou começar. Tá cortando um pouquinho, doutora Flávia, a conexão tá um pouco ruim. Aí, acho que agora voltou. Aí. Pode continuar o que a doutora estava falando, por favor? Além de... Não, além disso, também atuava como orientadora do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Uhum. Joia. Então tá um extenso currículo aí, né? Então vamos aproveitar a sua presença, né, e tirar algumas dúvidas. Eu tenho algumas questões que foram levantadas aí durante esse período em que a gente divulgou a live, né? Então, para a gente começar, qual seria o conceito hoje de hidratação?
Bom, hidratação é um conceito amplo, né? A gente está sempre falando de hidratação, hidratação da pele, do cabelo, das mucosas, mas nesse caso seria hidratação corporal, né? Ou seja, a quantidade que existe dentro do nosso organismo, dentro do corpo. É um estado, né? Normalmente, nós consideramos a hidratação pelo percentual de água que nós temos no nosso corpo. E a gente tem bastante água, né? Um adulto, por exemplo, tem cerca de 60% de água. Imagina eu que tenho 60 quilos, tenho só 36 quilos ou litros de Só de água. água. De Tanto que água. eu brinco, né, que eu não sou gorda, eu sou inundada. Então, de toda essa água do organismo, é claro que ela é compartimentalizada, né? Tem uma parte que fica dentro da célula, intracelular, que é quase 70%, e outra parte fora da célula e no sangue, né? E no geral, então, essa é a hidratação corporal. Agora, nós podemos perder água ou ganhar água, né? Então, esse processo de perder água, que no caso do exercício é pela sudorese, mas pode ser no estado clínico, a gente chama de desidratação. E se nós exageramos na oferta, na ingestão de água, ou mesmo por algum motivo nós temos uma retenção urinária, então a gente fica num estado de hiperidratação. Nosso organismo, em geral, tolera flutuações muito baixas, ou seja, basta tu desidratar menos de 1%, as respostas do nosso organismo já aparecem, por exemplo, aumentando a sede ou liberando o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, retendo água, ou no caso de hiperidratação também ocorre o aumento da diurese. Então, a gente consegue tolerar no dia a dia, por exemplo, num dia que não está muito quente, a variação do nosso organismo não muda mais do que 0,8%. É muito pouco, né? Uhum. Então, E por que a gente tem que se hidratar corretamente? Por que é importante isso se hidratar corretamente? é importante a hidratação, a água, né? Tanto que a água ela é considerada um nutriente essencial no nosso organismo, né? Quando a gente pensa em nutriente, normalmente é o carboidrato, é a gordura, é a proteína. Não, a água também é considerada um nutriente, tanto que se a gente for revisar todos os consensos de nutrição do esporte ou não, tem sempre uma seção sobre hidratação. Por quê? Porque a água ela transporta os nutrientes, né? Eu digo que ela é o transporte público do nosso organismo. Além dos nutrientes que ela transporta o oxigênio para o músculo poder fazer a contração, poder fazer o exercício. Então, nesse aspecto, ela é importante. Ela também excreta o excesso, né, de substâncias que são indesejadas. Toxinas, né? Uhum. Agora que nós estamos vivendo essa era da Covid, a água é importante para o sistema imunológico, né? Por pelo menos dois mecanismos, a gente sabe que, por exemplo, numa situação de desidratação, o organismo libera hormônios do estresse que prejudicam a resposta imune. E um outro mecanismo também é pela saliva. Quando nós desidratamos, nós ressecamos, né, a boca e junto a saliva que contém muitas enzimas, a imunoglobulina A secretória, enfim, outras proteínas
que ajudam a fragilizar os micro-organismos indesejados, né? Então, essa parte da imunidade, então, é a parte do transporte, a parte da excreção, a parte da imune, e no exercício, que é o que a gente vai falar, é muito importante também, porque a parte aquosa do sangue, né, a água que tem no sangue faz parte do extracelular. Então, é essa água que vai retirar o calor do músculo através do fluxo sanguíneo, né? E levar até a periferia para ser liberado. O calor que é produzido no músculo, então, ele só sai do organismo quando ele é transportado para a periferia. E quem faz isso indiretamente é a água, né? É o sangue, mas é a água do sangue. A Então, água que está contida no sangue. é muito Uhum. importante a água, né? A gente não pode desprezar. E me diga uma coisa, existem alguns esportes que demandam mais hidratação e outros menos. Como que funciona essa questão de esporte e hidratação? O Por exemplo, esportes segredo, feitos assim, em água, por exemplo, na água e no ar é diferente. É isso. assim, é diferente, Quais são as variáveis, né, que... que afeta. Tudo que afeta a taxa de sudorese faz com que varia o potencial de tu desidratar. E também a questão individual da ingestão, do hábito de ingestão voluntária, né? A hidratação, ela foi primeiro estudada, a questão de desidratação, para esportes contínuos, prolongados, como a corrida, a bicicleta, né? Então, se viu que o tempo de performance diminuía se a pessoa desidratava nesses esportes, vamos dizer assim, prolongados, né? E aí é fácil de medir, porque a pessoa se cansa antes e deu para ela, né? Ela aumentava antes a temperatura corporal, a frequência cardíaca e entrava em fadiga com a desidratação. Mais adiante, agora a gente estuda todos os esportes, né? Que de alguma maneira podem afetar também a força, a parte de tempo de reação, a parte de cognição, isso é muito estudado. Mas a pergunta, então, é o quanto que se aceita de desidratação, né? A princípio, isso é bom ficar com esse número, se chegou à conclusão que é 2%. Então, tu pode, vamos dizer assim, perder em atividades, seja elas prolongadas ou intermitentes, de alta intensidade, 2% ou menos, 1% do teu corpo, considerando que o que tu perde durante o exercício é água, né? Então, é claro que, além das questões individuais de cada um, que vão soar diferente, tem as questões do esporte, né? Então, na água a gente não precisa suar tanto, no caso da natação. Mas você não Porque perde, você não perde para o meio, porque a piscina tem maior concentração de água, né? Você não acaba perdendo para o meio? mas a maneira da liberação é por condução. Então, basta eu encostar minha pele na água, que é mais fria, então, enquanto a temperatura do meu corpo vai aumentando e vai levando o calor, né, para a pele, ela vai embora na água. Então, não precisa suar tanto, né? Claro que se a água tiver uma temperatura maior do que a pele, eu posso ganhar calor e aí, quando eu saio da água, eu vou ter que suar. Mas
então, o potencial, a princípio, a gente não quer que o atleta, o desportista, perca mais do que 2%. E estão dizendo que para esportes que merecem mais atenção, tempo de reação, coordenação, tem pesquisas mostrando que até 1,5% pode ser prejudicial para o Doutora, desempenho. a Larissa, se a senhora permite, a Larissa ela perguntou assim, se essa perda ela independe da idade e nível de treinamento? A perda, a taxa de sudorese, ela aumenta com a idade, sim. Mesmo isso, no cálculo, eu tenho que levar em consideração o tamanho da pessoa. É a quantidade de pele, né? A gente sabe se a criança tem tem menos área da pele, tem menos pele para suar do que um adulto. Então, quando eu calculo, quando eu comparo as pessoas, eu tenho que corrigir pela área de superfície corporal, que é a pele, né? Ou o peso, né? Então, para ficar uma comparação mais justa. Por isso que, às vezes, as pessoas... Às vezes, é óbvio que uma pessoa maior vai acabar, em termos absolutos, perdendo mais volume de suor, nas mesmas condições que uma outra pessoa que seja menorzinho, mas a gente tem que, no final, ajustar pela superfície corporal. Não sei se a Larissa esclareceu. Agora, Que a coisa, ela dá um a gente ok pra gente. nasce, a gente nasce com o número de glândulas sudoríparas geneticamente definidas, né? A gente não Uhum. aumenta ou diminui. O que a gente pode, que nem o músculo pode se adaptar um pouco. Isso é interessante na glândula sudorípara, porque no exercício, em fisiologia, a gente estuda a adaptação do músculo, do coração, né? Da parte hormonal, mas do osso, Não mas estuda. a glândula sudorípara, ela também se adapta ao treinamento. Isso é interessante. Então, tem uma modificação nela, não que vai aumentar o número de glândulas. Então, você sabe que quem precisa suar mais para liberar mais calor, quem vive em ambiente quente, tem a glândula sudorípara mais adaptada, né? E com a idade, porque eu percebo assim, quando a gente é mais novo, tem uma fase na adolescência que a gente tem aí aumento da sudorese, né? E depois que a gente entra numa certa idade também começa a ter essa descompensação, né? Não sei se isso é. O meu estudo original, o primeiro estudo do doutorado foi comparação da taxa de sudorese e eletrólitos no suor de pré-púberes, púberes e jovens atletas, né? Então a gente viu que há um aumento, sim, e sem diferença entre o sexo, né? Porque o que mais Uhum. determina é a individualidade, né, da pessoa, né, o potencial que ela tem para suar, o grau de aclimatização, o grau de treinamento. Então, quando a gente faz as pesquisas para comparar quem sua mais, a gente tem que cuidar de tudo isso, né? Você tem que fazer o mesmo tipo de exercício, nas mesmas condições físicas, e aí dividir Superfície pelo corporal também, né? dividir pela superfície São N corporal. variáveis, né? E então tu pode estar correndo do lado de uma pessoa, então igual, as mesmas condições climáticas, tudo igualzinho, mesmo passo, mesma velocidade, e um suar 10 vezes mais que tu. É. E agora me passou alguma coisa na cabeça aqui. E a altitude? E a altitude, ela tem uma relação com a sudorese? Não sei se tem Não, algum trabalho, alguma coisa. não tem mais. Eu desconheço qualquer trabalho. Ah, Pode, para trabalhos
talvez só pelo esforço maior, principalmente no início da Não. adaptação, né? Mas é mais pelo clima, né? Uhum. O Não, clima influencia mais. é. Deixa eu só dar um break aqui, doutora. A Larissa confirmou que ela respondeu que a senhora respondeu a pergunta dela, né? Queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está entrando e assistindo. Quem tiver alguma pergunta para fazer para a doutora Flávia, pode colocar aí que, à medida que for possível, eu vou lendo, tá? E só para lembrar, pessoal, as lives da FIEP Brasil acontecem todas as segundas-feiras, às 17 horas, e essas lives, elas são destinadas a profissionais de educação física, estudantes de educação física, né? Então, não deixe de nos acompanhar, só profissionais de altíssimo gabarito, né? Eu já agradeço aí a doutora Flávia, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente da FIEP Brasil, professor Almir Blum. E vamos lá, professora, tem mais questões aqui. Nós falamos da água, né? Mas a gente sabe que existem, além da água, existem outros líquidos, né? E quantidades ideais, né, para um bom equilíbrio eletrolítico. Eu gostaria que a senhora falasse de alguns outros componentes que não sejam a água e que servem também para hidratar. Pois é, a gente pensa fundamentalmente na água, e aqui talvez os dois outros elementos que são mais estudados para adicionar à água seria o sódio, né? Por quê? Porque nós temos uma concentração de sódio no suor, então, à medida que a gente está suando durante o exercício, nós estamos perdendo uma quantidade de sal. E também o sal no líquido, ele aumenta a osmolaridade, a tonicidade, então mantém a percepção da sede, né? E isso faz com que a pessoa não deixe de beber. Então, vamos dizer assim, é a vantagem primária, né, do sódio em fazer com que a pessoa persiste se hidratando, né, tenha sede e evite a desidratação. Também ajuda a reter, né? Ela não é tão diurética quanto a água pura. Então, quando eu falo do sódio, a vantagem é para atividades mais prolongadas. O que é uma atividade prolongada? 1 hora e meia, né? A partir de 1 hora e meia, ou uma atividade que seja intermitente, mas prolongada, né? Vários esportes, vários jogos às vezes apaga tudo Aí aqui. agora é a conexão, uhum. Mas tudo bem, nós estamos Tá, aqui, a gente tá. Então, eu estava aguarda falando do manter. sódio, né? Isso. Mas o sódio sozinho, ele não funciona tão bem quanto que quando a gente coloca um carboidrato junto, né? Eles são parceiros. É um casal interessante. O carboidrato com o sódio. O carboidrato, porque o carboidrato em exercício prolongado, ele mantém, né, vamos dizer assim, os níveis de glicogênio. Eu só consigo pensar com glicose na cabeça, né? E tem essa vantagem de ajudar a absorção da água junto com o sódio. Nós temos um enterócito na mucosa do intestino, que é o Deu mais uma pausa. Vamos aguardar. Enquanto isso, você que está entrando na live agora, hoje a live com a doutora Flávia Meyer, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está falando sobre hidratação em jovens atletas. Aí, voltou. Pode continuar, conexão, doutora. a conexão, tá. Então, eu parei no É, sódio e o isso, no carboidrato. sódio e no carboidrato. Então, tem esse cotransporte, né? Que no caso, o carboidrato só entra quando o sódio se junta para abrir a portinha.
Então, essa é a vantagem. São os dois elementos que, num líquido de reidratação para o exercício, são os mais estudados. Então, é o sódio combinado com o carboidrato. O carboidrato, né, e aí devem ter nutricionistas. Doutora Flávia, está travando um pouquinho, só um minutinho, só para voltar. Doutora Flávia, está me ouvindo? Aí. Porque agora sim, travou um pouquinho. A senhora pode voltar? Nós paramos ainda no sódio e no carboidrato. Tá, eles não querem... Então, os dois elementos que estuda mais oral, tanto que são os elementos que tem na bebida desportiva, né? É o sódio e o carboidrato. O sódio ele é positivo, então se equilibra um pouco o cloro. Então, no caso, estão me ouvindo? Tá. Sim, estamos ouvindo. Uhum. Tá. E, então, os dois juntos ajudam, como eles são bem absorvidos, né, na mucosa do intestino, eles já ajudam na carona a carregar água. Então, tem uma concentração ajustada, né, desses dois componentes que não é exagerada, no caso, o sódio e o carboidrato. O carboidrato, no caso também, para ajudar a absorção, a gente não usa, é uma combinação da glicose com a frutose, porque as entradas, as portas de entrada são diferentes, e aí misturando 2 ou 3 tipos de carboidratos, otimiza a absorção, né? Eu tenho mais portas E me diga uma coisa, a partir de quantos anos pode-se começar a dar isotônico para as crianças, somente para jovens, né? Tem uma idade, ele é prejudicial em alguma idade? O que as pesquisas apontam? Olha, os isotônicos, eles foram elaborados para tipos de exercícios que a pessoa está suando, né? É para repor. Pela quantidade que tem de sódio, de carboidrato, não é nada, né, exagerado. Por exemplo, o que nós temos no carboidrato, na bebida esportiva, leite. Não dá sobrecarga. Doutora, eu vou pedir só um minutinho só para parar, porque a gente não está conseguindo, está travando bastante, só um pouquinho. Isso. Pode repetir? Espera aí só um pouquinho, ainda está travado ainda. Aí, pode falar de novo, por favor, sobre os isotônicos? Os isotônicos, pela quantidade de sódio e carboidrato dos isotônicos, eles não representam sobrecarga. Então, para criança, né? Mesmo que seja para criança, mas não que ela pode ingerir se ela faz atividade física que cause uma perda de líquido corporal, de suor, né? Não sei se eu estou sendo clara, tá? Vocês estão me ouvindo? Então, é mais se a criança, mesmo sendo pré-púbere, ela já faz uma atividade física que, no calor, tem risco, que ela tenha risco de ficar desidratada, a quantidade de elementos, porque a bebida desportiva, ela não tem um sal e um sal correspondente ao sal que tem leite e o carboidrato correspondente a até menos do que um suco de laranja. Então, a gente não se preocupa com qualquer excesso, né? Não tem nenhuma... É muito diferente, isso eu queria deixar claro até o final da nossa conversa hoje, do que os energéticos, né? É completamente diferente. A bebida... Doutora Flávia,
Ah, Eu não sei como é que está a conexão para vocês, mas para mim está congelando bastante. Eu não estou conseguindo entender a sua. Aí. Isso. Pode repetir, por favor, essa última parte do suco de laranja? tá. Não é que, por exemplo, o que tem de açúcar numa bebida esportiva não ultrapassa Uhum. 6%, né? Certo. Aham. Então, a gente não fica muito preocupado. É claro que é completamente desnecessário se a criança não, né, ela não está Se ela suando, não fez uma atividade física intensa, por exemplo, né? que foi comigo que interrompeu a conexão. Aí. Mas Isso. muitas vezes, e tem estudos mostrando que se tu tem disponível para as crianças uma bebida contendo um pouco de eletrólitos e carboidrato, no caso a bebida desportiva, ela vai ingerir, fazer a ingestão voluntária, né? Ela espontaneamente vai acabar bebendo mais o que está perdendo do que água pura, né? Então, essa é uma vantagem da bebida que tem uma quantidade satisfatória, no caso, adequada Uhum. desses elementos, né? Então, Certo. é questão Ó, de. chegou uma pergunta aqui outra pergunta aqui para a doutora em relação a essa mesma linha. Água com gás é diferente? O que Água muda com com a água gás com gás acaba. em relação à saúde, hidratação, né? Ela pode causar mais distensão gástrica, né? Daí E da um cólica, né? Da desconforto, cólica. um desconforto Uhum. gastro, mais gástrico, mais de plenitude gástrica do que, mas não que o carbono seja que tenha algum efeito sobre a performance. Uhum. E isso Eu talvez lembro, acho que foi o faça. ano passado, ano retrasado, que a gente teve no American É. Pode falar, talvez. Não, talvez por ter essa distensão gástrica, né? A pessoa acaba bebendo menos e não se reidratando o suficiente, né? E a mesma pergunta o pessoal está fazendo para chimarrão e chá. Olha, durante o O chá exercício, eu já ouvi falar que ele não, ele é, uhum. Ele é antidiurético, né? ele é diurético, Diurético. é. Durante o exercício, talvez, o chá é como se fosse uma aguinha pura, né? Não vai, se o exercício for muito prolongado, ele não vai ter os eletrólitos suficientes para o chá, no caso, né? Para repor o que é necessário. Então, esses líquidos, o chá durante o exercício, o chimarrão, talvez antes, né? Pelo efeito Para mais dar uma calmante, né? é, Se for nível de competição, alguma coisa. mais dura. E assim, o problema é de beber muito líquido com pouco sal, ou se o beber excesso de água, é baixar muito o sódio no sangue. Uhum. E aí tem um quadro que a E, gente chama de hiponatremia, que é a diminuição do uhum. sódio no sangue e pode dar consequências bem desagradáveis. E pode, e a falta de sódio no músculo dá cãibra, limita a Ela movimentação, né? o sódio baixo no sangue está mais relacionado à cãibra do que o potássio, né? Às vezes assim, Uhum. tem esse mito do potássio, mas o sódio, É o sódio, né? Aham. o sódio baixo explica melhor, explica a cãibra, mas depois eu tenho outros efeitos, porque à medida que o sangue fica muito diluído,
ele vai extravasando para os órgãos. Então começa a dar muita dor de cabeça, porque a água vai para o cérebro e pode, inclusive, dar convulsão, né? Edema, a pessoa fica edemaciada, fica... Então, não é raro, às vezes, um desportista se sentir muito mal durante né, um campeonato, um treino, alguma coisa, e a gente vai pesquisar, ele bebeu muita água, com pouco Uhum, sódio. E aí a gente uhum. avalia e dá o sódio abaixo de 130. Tu vê, o sódio ele tem que estar 145 no sangue. Tem um limiar, né? Tem. Então é uma preocupação para aqueles que ingerem. Claro, tu tem que beber muita água em exercício prolongado. Mas se junto com isso a pessoa já ingere pouco sal na sua dieta, tem algum outro fator de risco, né? Toma diurético, alguma Uhum. outra coisa, então ele tem mais chance de ter um quadro de hiponatremia. E me diz uma coisa, acho que foi ano passado, ou retrasado, que nós tivemos no American College, e nos Estados Unidos, e eu lembro que lá a Gatorade, ela lançou aquela garrafinha com um perfilzinho, né, para colocar a quantidade certa de eletrolíticos, é isso? É, Como é que está essa questão? Deu continuidade? Porque era meio personalizado, né, a intenção daquela garrafa, né? existe essa ideia, né, de personalizar cada vez mais, por sinal, isso eu acho que é um futuro da nutrição desportiva, é cada vez mais usar a tecnologia para individualizar as prescrições, né? Porque é tão diferente a maneira com que cada um, nesse caso, sua, e além da quantidade do volume, é o que contém cada suor. Então pode variar bastante também o sódio no suor. E às vezes assim, às vezes numa mesma equipe, vamos dizer, de futebol, tem indivíduos que perdem 10 vezes mais sódio, né? Tem aqueles que têm um suor salgado. Uhum. Então, isso é claro que através de um procedimento mais sofisticado, a gente pode analisar o sódio no suor. Então, para aqueles que Uhum. perdem mais, se dá vamos dizer assim, uma suplementação. Certo. Porque a E, bebida desportiva, assim, a que foi lançada já há vários anos atrás, ela tem um mínimo de sal, quer dizer, ela foi bem conservadora. Ela considerou repor a quantidade de sal mínima, ou seja, daqueles que têm pouco sal no suor. E é por isso, eu não sei se uhum. tem algum atleta aí né, nos ouvindo, mas tem muitos corredores que apelam para adicionar mais sal na bebida desportiva ou usar esses repositores Os carbos, né? Os o carbos. tipo Hidrafix, né? Ah, o Hidrafix, aham. Aquelas bebidas para diarreia, Ah, né? sim. Específica, aham, sim, Que tem o aham. dobro de sódio. O soro fisiológico, então, tem muito mais. O soro caseiro, desculpa. É. Né? Então, Uhum. nesse caso, então, talvez o futuro da hidratação seja tentar repor a quantidade, não só de água, mas de eletrólitos individuais daquela pessoa. O dilema, vamos dizer E, assim, o grande desafio é uma técnica para medir, né? uhum. Que E me não, diga uma coisa, o que que os estudos apontam em relação à hidratação antes, durante e pós-treino?
Principalmente em jovens, né? Que é o nosso foco hoje. É, é importante, Como seria assim, essa distribuição? é, aí a gente tem que planejar a hidratação, né? Assim como um treinamento, a gente planeja a hidratação, assim como vocês, né, vão ter que planejar o tipo de corrida, enfim, existem as estratégias de uma boa hidratação. A princípio, a gente tem que se manter hidratado, então, se é uma atividade por exemplo, eu sei que eu vou correr daqui a uma hora, 2 horas, eu Deu posso. uma cortada, doutora Flávia. Só, só um minutinho, por favor, só para voltar. Aí, só um pouquinho. Pessoal, quem quiser depois, essa live ela vai ficar gravada, doutora, e vai ficar disponível no canal da FIEP, então quem quiser assistir de novo, então fique à vontade, tá? Aí, agora voltou. A senhora pode retomar, por favor? Então, sim, hidratação Deu uma... antes do exercício. Então, por exemplo, 2 horas antes do exercício, a pessoa até pode exagerar, pode tomar meio litro d'água, né? Por quê? Uhum. Porque aí eu sei que eu vou começar o exercício bem hidratado e o excesso, qualquer excesso, vai ser eliminado através da urina, né? Aí, Uhum. durante o exercício, também prolongado, se for. Eu não sei se para vocês, pessoal, deu de novo, deu uma. A internet da doutora Flávia está um pouco lenta. Ah, aí, agora voltou. Aí, para mim está Né? travando aqui. Então, durante o exercício, cada vez menos a gente dá volumes fixos, assim, recomenda. A pessoa tem que evitar desidratar mais do que 2%. Né? Então, tu pega o teu Certo. peso Ah, total e, diz assim, e calcula quanto que é 2%. Eu não posso manter, né, uma perda superior a 2% em exercícios prolongados. Às vezes é bom testar isso. uhum. Oi, aí, E é bom assim ia não deixar falar. para beber. Se já sabe que o exercício é prolongado, não deixa para beber no final do exercício. Já vai, então, né, a cada 15, 20, 30 minutos bebendo. Né? Então, e depois do exercício também é interessante recuperar nos primeiros minutos após o exercício, nos primeiros 30 minutos. E ali a pesquisa está sendo bem interessante nessa área, porque convém, nesse caso, o sódio para reter mais líquido, o carboidrato para fazer a recuperação do glicogênio muscular nos primeiros 30 minutos, que o, Minutos. o músculo está mais ávido, né, para receber e fazer assim. Pessoal, hoje nós estamos com a doutora Flávia Meyer. Não sei se está travando aí para vocês. Aí, voltou. Pode continuar, doutora. De vez em quando vocês. Então, Dá assim, uma... tem interessante que quando vocês vão fazer as recomendações de hidratação, também perguntar ou dar as dicas antes do exercício, para ter certeza que o aluno, o atleta,
comece o exercício bem hidratado e depois do exercício. Principalmente se ele continua nos próximos dias a fazer atividade física para não dar uma desidratação crônica. Né? Falando em desidratação crônica, eu lembro de um professor aqui do Paraná. Ele contou a história de um ciclista que desidratou e ficou com confusão mental. Diz que ele começou a andar em círculo, né? Isso é um sinal evidente de desidratação crônica, e ele ficou na UTI por vários dias, por causa do calor e a falta da hidratação correta, né? Porque o ciclista ele perde bastante, né? O problema é a hipertermia, né? E que se chega num ponto pode causar convulsão, né? E o choque térmico, né? Confusão mental. E perde a noção, né? Sim. Por isso que, às vezes, quem tem que determinar para tal atleta parar uma prova é o próprio treinador ou a própria instituição organizadora do evento, porque ele pode não se dar conta que chegou nesse ponto, de tão desorientado que ele está. Então, muitas vezes são os organizadores, o profissional da educação física que devem intervir, né, porque a pessoa perde a noção, né? As provas de corrida de rua, principalmente maratona, essas provas mais longas, os regulamentos, hoje eles preveem que a cada, acho que 2,5 ou a cada 3 quilômetros é obrigatório ter um poço de água, porque como essas corridas elas se difundiram muito no Brasil, né, de forma muito rápida, as pessoas começaram, muita gente fazendo, muita gente passando mal, até lá na Maratona do Rio de Janeiro, né, aconteceram vários casos. Eu estive num congresso em São Paulo, em que um dos médicos que organiza lá, ele falou o número de incidência de pessoas que fazem desidratação e passam mal depois da prova, né. Então, sempre estar atento a isso, né, que a hidratação ela é extremamente importante aí em qualquer fase da vida, né. E os estudos também estão mostrando que na idade, quando a pessoa, nos idosos principalmente, né, que às vezes muitos idosos, às vezes não é nem a demência, né, a demência, ela parece ser uma demência, mas às vezes é pura falta de água, né, dos idosos não estarem tomando água. Assim acontece também na população jovem, né, na criança, sempre manter bem hidratado, né. Às vezes Independente se faz esporte ou não, né? A criança está se divertindo e o que menos que ela quer é parar para tomar água, né? No caso, o idoso, a percepção da sede dele é menor para um determinado grau de desidratação. Então, eles têm que ser sempre alertados para manter uma hidratação correta. Então, doutora, só para a gente, antes de ir para as considerações finais, que faltam 7 minutinhos aí para a gente finalizar a live, então a doutora falou que não existe diferença entre os sexos na perda de líquido, né? Então, tanto menino quanto menina, na idade jovem, na verdade o cálculo é feito a partir da massa corporal, superfície de pele. Exato, é isso mesmo. E aí nós temos que levar em consideração o grau de treinabilidade, né? E de aclimatização. Então, se for, por exemplo, uma menina que faz atividades mais prolongadas ao ar livre, no calor, ela tende a ter uma taxa de sudorese maior do que um menino que é ginasta ou nadador, né? Então, antes de não é dependente do sexo propriamente dito, né? Do gênero. São outras as considerações. Bom, doutora, eu gostaria nosso tempo já está acabando,
Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né, em nome da FIEP Brasil, agradecer de novo ao nosso presidente, professor Almir Grum. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, né? E se quiser deixar algum e-mail para contato, o seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a doutora. E agradeço imensamente aí a sua presença, tirar a senhora das suas atividades aí para estar participando aqui da nossa live. Muito obrigada pela sua contribuição hoje. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas aí que vários colegas tinham, né? A doutora gostaria de falar? Pois é, eu também agradeço muito, Lilian, minha companheira de congressos. Por sinal, a De Lilian América. ela me orienta, ela é minha orientadora, né, digital, tudo virtual, nos congressos. A FIEP, né, para mim é um prazer poder interagir, compartilhar um pouco desses conhecimentos. A gente podia ficar aqui mais tempo. Mas, assim, para considerações finais, vocês, profissionais da educação física, da nutrição, da medicina, da saúde, o que passar, eu penso assim, o que passar para os alunos, né, de vocês, os atletas de vocês, desmistificar, então, que o que se perde durante o exercício não é gordura. Durante o exercício agudo, né? É água, com um pouquinho água, não é gordura. isso. Esses tempos eu fui falar para um grupo de dentistas, né? E parece uma coisa tão básica, é importante, né? Desmistificar. Eu mesmo, quando era jovem, eu ia para a sauna achando que eu ia perder peso, mas não, Perder peso. perde água. E perder água, o grau de desidratação, treinar desidratado, competir desidratado, não vai te dar nenhum sucesso a mais, ao contrário, vai impedir que tu faça o teu treinamento, ou que o teu desempenho seja ótimo. Então, a hidratação, ela não é mágica, não é ela que vai, né, fazer com que tu ganhe uma competição. Ela vai evitar qualquer desastre, vamos dizer assim. Ela vai garantir que tu, assim como a nutrição esportiva, né, que é todo outro capítulo, ela vai garantir que tu consiga aquele desempenho que tu se esforçou para ter, né? Então isso é conhecer, né? Vocês quando, né, conversarem com os alunos, comecem a pesquisar os ingredientes que tem nas bebidas, se vale a pena ou não. Então, que durante o exercício não tem nada comprovando que vitamina, taurina, enfim, bebida esportiva não é energético, não serve, faz mal, né? E, então é isso, educar. Eu acho muitas vezes, porque quem vai decidir, quem vai se sentir mal naquela hora vai ser os alunos de vocês. Então vocês têm que alertar eles quando fizerem suas atividades físicas, exercício, qual é o potencial de desidratação, quando é que ele tem que parar, respeitar os sintomas, né? Porque pode ser bem prejudicial à saúde, né? Uma fadiga térmica, um choque térmico. É isso, então. Mas então tá, doutora, antes que a gente caia aqui, eu vou encerrar então essa live. Agradecer novamente a todo mundo que deu um like aí, o pessoal gostou bastante da live, agradeceu. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. E até uma próxima. Tá, tchau. Obrigada a todos os delegados presentes aí nessa live. Obrigada, a professora Almira, eu vi que o professor está presente, professor Gildásio, Rosinha. Muito obrigada. Tchau.